Seja muito bem-vindo a esse vídeo, seja muito bem-vindo aqui em nosso canal. Hoje eu gostaria de iniciar esse vídeo agradecendo a você que já é um inscrito, a você que tem curtido e compartilhado aqui as nossas palavras, e você que não é um inscrito aqui deste canal, se inscreva. Se inscreva porque este canal pode sim abençoar muito a sua vida. E eu gostaria também de desafiar você, pegue essa palavra aqui e compartilhe no grupo da sua igreja, compartilhe aí no grupo da sua família, compartilhe essa palavra com alguém que você sabe que está precisando de ouvir uma palavra de Deus, porque eu creio que essa palavra aqui que vai ser ministrada através desse vídeo pode salvar a vida de alguém. E nós temos também a nossa página ali no Instagram. E essa página nós compartilhamos ali sempre uma palavra de Deus, uma palavra que pode abençoar a sua vida. Eu não tenho dúvidas que acompanhando nós ali no Instagram também, você será poderosamente abençoado. E nesse dia eu gostaria de compartilhar uma palavra de Deus com você. E eu gostaria de ler um texto que se encontra aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 4. A partir do versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? Esse texto, ele já é muito conhecido. Eu já ministrei algumas palavras sobre esse texto, mas o que eu gostaria de destacar nesse dia aqui foi como Jesus reagiu às tentações. E é sobre isso que eu gostaria de falar nesse vídeo. Como reagir às tentações. Jesus, ao ir para o deserto, conduzido pelo Espírito de Deus, para ser tentado. E o deserto, ele é um lugar onde o nosso caráter é forjado. O deserto é um lugar onde o nosso caráter é moldado. E o que eu gostaria já de iniciar pontuando aqui para você, que a sua consagração, o seu jejum, a sua vida de oração não vai te ausentar das tentações. Muito pelo contrário, a sua consagração, a sua intimidade com Deus, o seu relacionamento com o Espírito Santo, o seu jejum, a sua oração, ela vai te fortalecer para que você tenha uma reação positiva às tentações. E Satanás, ele vem tentar Jesus em uma área que ele estava fragilizado. A palavra de Deus aqui, nós acabamos de ler que Jesus, depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E o diabo, ele já vem tentando em uma área que ele estava fragilizado. O diabo, ele não vai tentar você em uma área que você já foi curado, você já foi liberto. Pode ser até mesmo que ele venha tentar você novamente para testar você se você realmente foi curado ou não. E observe aqui também, o inimigo, ele chega até Jesus tocando em uma área a qual essa geração ela está precisando muito de cura, que é na área da paternidade. O diabo, ele vem falando com Jesus: se és mesmo filho de Deus. E se você ler um texto antes, você vai ver a qual Jesus foi batizado e o céu se abriu e o nosso Deus, ele fala com ele ali: esse é o meu filho amado, em quem eu me alegro muito. Jesus, depois de ouvir que ele é amado, que ele é o filho de Deus amado, o inimigo, ele vem provando, testando se Jesus realmente sabia quem ele era.
E saiba que quando você está passando as suas lutas, o inimigo ele vem tentar você. E muitas vezes ele mente, ele lança mentiras assim. Será que você é mesmo filho de Deus? Será que você é mesmo curado? Será que você mesmo é liberto? Você não vai vencer isso, você vai cair, você é fraco, você é um derrotado. Mas nessa hora, no deserto, é que nós mostramos quem nós somos. É no deserto que é o lugar de mostrar que nós somos filhos de Deus. O meu pastor, o pastor Marcos, gosta de citar uma frase que é uma verdade. Quando a água esquenta, é que o chá revela a sua cor. E é no deserto, é nas lutas, é nas dificuldades que você vai mostrar se você é ou não filho de Deus. E o diabo ele vem oferecendo ali que Jesus transforme aquelas pedras em pães. E o diabo ele não oferece apenas um alimento físico, mas ele oferece um alimento espiritual. E esse alimento espiritual que o diabo está oferecendo para Jesus afastaria Jesus do propósito, tiraria Jesus do propósito. Mas Jesus, como ele sabia que ele era filho amado, ele sabia o propósito que ele tinha. Ele sabia que ele veio, não foi para se contaminar com o que o diabo estava oferecendo. Ele veio, foi para salvar, foi para me salvar, foi para salvar você, foi para pagar os nossos pecados, foi para morrer na cruz por nós. Ele estava firme no propósito, sabe por quê? Porque ele estava alimentado da palavra. Ele não estava alimentado daquilo que o diabo estava oferecendo. E você precisa se alimentar daquilo que está aqui nessa palavra, porque essa palavra, ela é a palavra que vai te sustentar nos dias difíceis. Essa palavra é a palavra que vai trazer refúgio e socorro nas horas de tribulação. Essa palavra é que vai trazer paz nos dias de angústia para você. Essa palavra é que vai ser o seu sustento nos dias que você estiver atravessando o deserto. Hoje muitas pessoas, infelizmente, têm se deliciado com os pratos que Satanás, o inimigo, tem oferecido. E essas pessoas têm perdido o lugar a qual elas conquistou. Mas Jesus, ele estava firme. Jesus, ele sabia de onde ele veio e para onde ele estava indo. Muitas pessoas, nas horas de dificuldade, elas fraquejam, elas se alimentam daquilo que o inimigo está oferecendo. Não se alimente das imundícias deste mundo, porque isso está apenas para distrair você e tirar você do foco. Então se alimente da palavra, dedique tempo na palavra, busque ao Senhor, esteja firme no propósito e saiba que as pessoas, ao se deliciar, ao comer o pão que o diabo está oferecendo, elas perdem a sua unção, elas perdem, né, aquelas verdades que está impregnadas em seu coração, que é: você é filho amado, e elas começam a ter dúvidas de quem elas realmente são. E saiba que Jesus, ao vencer o diabo, ao dizer ali que não só de pão viverá o homem, o diabo ele não se retirou, ele continuou tentando, ele continuou resistindo. Mas olha aqui o que aconteceu aqui no versículo 5. A palavra do Senhor diz: então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre um pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçar em alguma pedra. Quantas pessoas têm dado ouvidos às mentiras de Satanás, que elas precisam ser vistas pelas pessoas e não por Deus. Aqui, o que o diabo oferece para Jesus foi para que Jesus mostrasse que ele era filho de Deus. Mas saiba que você não precisa se preocupar em mostrar que você é filho de Deus. Saiba que você não precisa se preocupar de mostrar o quanto você é amado.
as suas atitudes, a sua vida, as pessoas vão ver pelas suas atitudes, pelo seu testemunho que você é filho de Deus. E o diabo novamente vem tentando Jesus nessa área da paternidade, confrontando a sua identidade de filho. Mas Jesus, ele estava resolvido, ele sabia, ele tinha aquela palavra guardada no seu coração, que ele era filho amado. E ele aqui, ele responde que nós não podemos tentar o nosso Deus. Quantas mentiras de Satanás as pessoas têm pegado, uma mentira que as pessoas têm cometido pecados dizendo, não, mas depois eu peço perdão, o Senhor vai me perdoar. Depois eu vou fazer um jejum e vai estar tudo certo. Depois eu vou fazer uma campanha de oração e isso vai estar tudo resolvido. Mas eu preciso pecar, eu preciso mostrar para as pessoas quem eu sou. E isso tem levado as pessoas para o inferno. Há um rei que foi levantado pelo Senhor, o rei Saul. O rei Saul, ele recebe uma direção do profeta Samuel para que ele vá até o povo amalequita e destrói todo aquele povo ali. Ele recebe uma direção que ele diz para ele destruir os animais, os reis, as pessoas, todo mundo. Aniquilasse aquele povo, porque aquele povo, ele era um povo maldito, ele era um povo de pecado. E o rei Saul, ao chegar ali, ele reúne alguns homens e ao chegar ali, ele começa a olhar para os animais bonitos, viçosos, sadios, e ele decide tomar alguns animais para sacrificar. Ele decide também poupar a vida do rei daquele povo, o rei Agag. Mas essa não era a direção que Deus tinha dado através da vida do profeta Samuel. Quantas pessoas que hoje, ao ouvir as direções de Deus, elas estão ouvindo as direções de Deus para abandonar certo pecado, para se consagrar, para mudar o seu posicionamento. E as pessoas estão fazendo apenas aquilo que agrada a si mesmo. O rei Saul, ele decidiu agradar a si mesmo, não ao Senhor, aquele que estava ordenando, aquele que levantou ele. E a palavra de Deus diz que, ao chegar ali, ao saber que ele tinha sido rejeitado pelo Senhor, porque por causa da desobediência, o Senhor rejeitou Saul. E por causa disso, Saul chega até o profeta Samuel, querendo ainda que ele fosse honrado diante as autoridades, diante as pessoas, mas ele não estava mais se importando o que a palavra estava dizendo a respeito dele. E quantas pessoas, quantos líderes, quantos homens, quantas mulheres de Deus hoje têm se preocupado em mostrar para as pessoas quem elas são. Mas Jesus aqui, ele está preocupado com o que o Senhor, o seu Pai, o seu Deus, está pensando a respeito dele. Não tente o Senhor, seu Deus. Se preocupe em agradar ao Senhor, aquele que morreu para te salvar. Se preocupe em estar em obediência à palavra. Não se preocupe em estar amoldado no que a mídia está dizendo, o que as pessoas estão dizendo. Há homens de Deus que estão sendo recuados a pregar sobre o inferno. Há pessoas que têm sendo intimidadas a pregar sobre pornografia, sobre prostituição, sobre dízimo, sobre oferta. Sabe por quê? Porque eles sabem que tem pessoas, tem membros dentro da igreja que estão em pecado, que estão com seus corações corrompidos, estão tendo uma vida de imundícia, mas elas não querem perder aqueles membros. Nós não podemos fazer dessa forma. Nós precisamos pregar a verdade em todo tempo. Não importa aquilo que nós estamos passando, não importa aquilo que nós vamos enfrentar. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Coríntios, ele diz que essas leves e momentâneas tribulações que nós estamos enfrentando aqui está gerando um peso de glória. Nós precisamos preocupar com a glória que está sobre nós, com o peso de glória que está sendo gerado sobre nós. Então seja obediente ao Senhor, não tente o Senhor seu Deus, obedeça a palavra de Deus. E por último, aqui no versículo 8, a palavra do Senhor diz assim: levou-o ainda o diabo a um monte
muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrando me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e serviram. Glória a Deus, aleluia. Essa palavra é uma palavra que tem sido muito real em nossos dias. As pessoas têm se prostrado diante as coisas deste mundo. O diabo levou Jesus ali para mostrar as riquezas deste mundo. Infelizmente, essa é uma verdade. As coisas deste mundo hoje têm atraído as pessoas, têm roubado o tempo das pessoas. Não é pecado você buscar as riquezas terrenas, mas em primeiro lugar, assim como diz em Mateus no capítulo 6, verso 33, nós precisamos buscar as coisas eternas, nós precisamos buscar as coisas celestiais. Primeiramente, nós precisamos buscar o reino de Deus e a sua justiça, porque essas demais coisas aqui da terra, elas serão acrescentadas. Mas muitas pessoas têm se prostrado diante das riquezas, muitas pessoas têm colocado em primeiro lugar as coisas deste mundo. E saiba que essa é uma distração que o inimigo tem encontrado na vida dessas pessoas. Jesus Cristo, ele venceu isso. Sabe por quê? Justamente para mostrar para mim e para você que se nós rejeitarmos tudo aquilo que o diabo está oferecendo, o Senhor virá, Ele virá em nosso socorro. Saiba que o deserto, ele é passageiro. Saiba que o deserto, ele está aqui para te ensinar. E olha só o quão interessante é. Durante o deserto, Deus não falou com Jesus. Durante o deserto, Deus não deu instruções para Jesus. Sabe por quê? Porque ele já tinha recebido instruções antes. E no deserto é lugar para mostrarmos aquilo que nós estamos aprendendo. O deserto é lugar de colocarmos em prática aquilo que nós somos. E Jesus, ele não veio aqui neste mundo para ficar. Ele veio para salvar a mim e a você. E o nosso lugar eterno não é aqui neste mundo. A nossa morada eterna é nos céus. Então por isso nós precisamos buscar, por isso nós precisamos batalhar pelas coisas celestiais. Sabe que há um exemplo do jovem rico. O jovem rico, ele chega até Jesus querendo saber como que ele poderia herdar a vida eterna. E Jesus começou a falar algumas coisas que ele precisava. Algumas coisas ali que ele não poderia cometer, como adultério, servir ao Senhor. E ele diz: não, mas e tudo isso eu faço já desde pequeno. Desde pequeno. Tem pessoas que estão acostumadas, são religiosas, mas nunca se entregou completamente para o Senhor. Tem pessoas que têm reservas em seu coração, que servem ao Senhor por anos e anos e anos, mas nunca teve um encontro com o Espírito Santo, nunca permitiu que o Espírito Santo transformasse em elas de verdade. E Jesus, sabendo que o coração daquele jovem não estava completamente entregue ao Senhor, mas estava tomado pelas riquezas, ele disse: bom demais, então pega tudo que você tem, vende, dá aos pobres e segue-me. E a palavra de Deus diz que aquele jovem, ele caiu em uma profunda tristeza e ele se afastou de Jesus. Sabe por quê? Porque o coração dele estava no dinheiro, o coração dele estava na riqueza. E agora eu te faço uma pergunta: aonde está o seu coração? Aonde está o seu coração? Está no reino? Está nas riquezas? Está naquilo que o diabo tem oferecido para você? Está na sua vida de pecado que você não consegue ser liberto? Saiba que Jesus, ele quer libertar você hoje mesmo. Jesus, ele quer curar você hoje mesmo. Jesus quer ter um encontro através do Espírito Santo com você hoje mesmo. Ele quer mudar a sua história, ele quer mudar a sua vida. Assim como ele mudou a vida de Zaqueu. Zaqueu também, ele era um homem rico. E ao saber que Jesus iria passar por ali, ele sobe em uma árvore, sem importar a posição de riqueza que ele tinha. Ele se humilhou, ele procurou a ver Jesus. E Jesus, vendo aquela atitude de busca,
Jesus fala: Zaqueu, desce daí. Eu quero ter um momento de comunhão na sua casa. E saiba que este encontro fez com que Zaqueu fosse completamente curado. Porque Zaqueu, ele era um ladrão. Zaqueu, ele era alguém que enganava. Zaqueu ele era alguém que cobrava impostos e além do devido ele pegava mais, ele embolsava. E a palavra de Deus diz que Zaqueu, ao ter este encontro com o Senhor, ele foi transformado, porque ele restituiu alguém que ele tinha roubado. Ele se colocou à disposição que ele ia restituir 4 vezes mais. E agora eu quero fazer uma pergunta novamente para você. O que você tem feito através daquilo que você tem ouvido da palavra de Deus? O que você tem colocado em prática, aquilo que você tem sido ministrado? Seja transformado nesse dia. Vença as tentações, reaja às tentações. Reaja às tentações, porque você é filho, você é filha amada, você é escolhido, você foi levantado nessa geração para ser santo, porque você é uma geração eleita, você é amado, você é escolhido, você não foi feito para se alimentar daquilo que o diabo está oferecendo para você. Então reaja de uma forma positiva às tentações. E eu quero declarar aqui agora sobre a sua vida um tempo novo, um tempo de alinhamento. Saiba que Jesus, ele está visitando você. Saiba que esse deserto que você está passando, que você está atravessando, que você está enfrentando, ele veio para transformar, para te moldar, para te ensinar. Ensinar a ser dependente de Deus, ensinar em estar alicerçado nessa palavra, porque somente pessoas alicerçadas na palavra vai resistir às tentações do diabo. Então aprenda aquilo que o Senhor está te ensinando no deserto. Vença o deserto, porque o Senhor virá. Ele virá com glória sobre você, ele virá com glória sobre a sua casa. Ele virá com glória sobre a sua família. Ele virá com glória sobre o seu ministério. E você será visitado pelo Espírito Santo, sendo fortalecido. Você será alimentado pelo pão do céu. Você será tratado pelo próprio Senhor Jesus. Saiba que no fim de todas essas lutas aqui na terra, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Lá não haverá mais dor. Por isso nós precisamos resistir às tentações deste mundo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Receba essa palavra, seja transformado e reaja diante às tentações. Que Deus te abençoe.